Comando, eu entrei. Arquivo 012186. O caso de Irlock. Irlock era uma patrulheira dimensional. Ela foi designada a uma missão de extrema importância na Indonésia. Mas não a nossa Indonésia. Uma Indonésia alternativa estava vazando fluidos dimensionais em nosso mundo com potencial quântico de destruí-lo. Tudo isso graças a uma anomalia estranha no tecido da realidade proveniente do lado de lá. Irlock partiu em missão. Ela só retornou 13 anos depois, em tempo relativo, me dizendo que o trabalho estava feito. Sim, estava. Mas Irlock não havia o feito. Quem resolveu a anomalia fora outro agente. Eu estranhei a atitude de Irlock e, como superintendente, resolvi levá-la à análise. Ela estava estranha. Em um dos casos, ela tentou arrancar o nariz de um cientista na base da mordida. Depois, começou a falar em línguas alienígenas. Ela estava possuída por forças obscuras. Quando começou a gerar telepatia, Irlock teve de ser abatida. Não poderia deixar as instalações da patrulha. Mas ela resistiu. Irlock matou metade dos patrulheiros dimensionais, seus velhos amigos, e lutou bravamente contra a morte, dizendo que Crow iria voltar. Mas conseguimos a conter e a abater. Era o jeito. Nunca descobrimos o que a possuiu, nem quem era Crow. Descanse em paz, agente. Arquivo 36BC9. A Esfera de Sangue. Dos muitos itens de alcunha mística e religiosa, a Esfera de Sangue, sem sombra de dúvidas, é o mais perigoso e estranho de todos. A patrulha a coletou em uma viagem feita através do tempo e espaço para o ano relativo de 1622. Encontrando-a em uma ordem mística no lado leste de uma Europa em formação. Os cultistas adoravam uma deidade de nome complexo e alienígena, e tinham um planejamento de subjugar a raça humana e todos os seus membros através de tais atos. Tal deidade se comunicava pela esfera vermelha que estava em cima de um trono. Quando os patrulheiros temporais chegaram, eles foram alvejados por energias místicas e vazões sobrenaturais. Mas estavam preparados para isso. Eles eliminaram os cultistas e recuperaram a esfera. Ao avaliar tal bola sangrenta, foi descoberto que a mesma se desdobrava no tempo e espaço de modo intrínseco e peculiar. Ela estava aberta para outras dimensões e resguardava um mal antigo e estranho. A esfera de sangue está agora contida em um local seguro e secreto. Os corpos dos cultistas foram queimados e suas cinzas foram jogadas no vácuo temporal. Até hoje a esfera chama por nós. Alguns patrulheiros já tentaram interagir com ela, mas eu não poderia permitir tal ato. Ainda temos de descobrir o que tem do outro lado do vidro. Arquivo 252 Alpha. Gulliver. Dos prisioneiros peculiares que a patrulha já capturou, Gulliver é um dos mais caóticos de todos, sem sombra de dúvidas. Não sabendo de onde Gulliver veio, nem o porquê de adotar tal nome, a criatura em forma humana possui habilidades extraordinariamente destrutivas. Gulliver foi avistado pela primeira vez no Brasil, na cidade de Belo Horizonte, em uma de suas principais avenidas. Trajando um terno esverdeado, ele tinha em mãos o objeto que canalizava toda a sua energia randômica. A moeda de infinitos lados. Gulliver possui uma personalidade peculiar e é nihilista ao extremo. Gosta de ver as coisas queimarem e a moeda faz esse trabalho para ele. Ao jogar a moeda, qualquer coisa pode acontecer. Caindo, tudo é literalmente possível. Ela manipula a realidade como massinha e, nesse dia em específico, fez uma Maria Fumaça voadora atravessar diversos prédios da capital mineira. Capturar Gulliver foi complexo. A patrulha do combate foi atrás do criminoso e lutou bravamente contra ele, que usava a moeda com louvor. Um dos homens se tornou cobra. Outra patrulheira foi mandada 300 anos no futuro sem se deslocar no espaço, ficando presa no vácuo sideral. Mas a moeda falhou com Gulliver.
Por ser totalmente aleatória, ela apenas mostrou um resultado vantajoso à patrulha e prendeu Gulliver em pedras incandescentes. Gulliver clama por sua moeda de novo. Ela está aprisionada em nosso arsenal de objetos especiais. Olhar para ela é curioso, cada piscada uma forma nova, mas nunca será jogada novamente. Primeiro relatório de missão. Data relativa 22/3/2234. Patrulheira Galáctica Verônica Mendes. Estou a cerca de 175.000 anos-luz de casa. Ir até a galáxia oculta de Emeres está sendo relativamente tranquilo. Trabalho fácil. Recuperar uma esfera milenar do coração de uma estrela guardada por aliens de múltiplas dimensões e por uma deidade irreal que, mesmo não existindo, adora comer matéria orgânica. O superintendente sempre me meteu em roubada, mas essa, e ir sozinha ainda, é de foder. Bom, o destino do universo me resguarda. Ainda estou nas 2 primeiras semanas de viagem. Não enfrentei muita coisa, além de uma aberração cósmica aleatória. Me dá arrepios só de lembrar. Tenho mantimentos e a moeda de Yuri. Se eu voltar viva, eu ganho a aposta, o que seria bem legal. Espera pra ver, Yuri. Vou fazer você comer essa moeda. Acho que estou fugindo do tópico, mas é porque estou bem empolgada. Primeira carioca a visitar uma galáxia perdida entre universos. Nem sei se sou a primeira. O superintendente é cheio de segredinhos. E o tempo sendo relativo, tenho certeza que todos já fizeram turismo por Emeres. Te amo e te odeio, ó caro tempo. Mas de qualquer forma, é minha primeira missão grande. Espero não estragar tudo. 46º relatório de missão. Data relativa 15/8/2235. Patrulheira Galáctica Verônica Mendes. Espero que meus relatórios tenham chegado inteiros à Terra. Isso agora é mais um pedido de socorro. Estou aprisionada em uma caverna de gelo dentro da estrela. A deidade real tem poderes impressionantes de manipulação do tecido do universo para alguém que não existe. Uma caverna de gelo dentro de uma estrela tá de parabéns. Os aliens estranhos de outra dimensão estão vigiando. Então, tenho que ter cautela ao informar vocês. Como disse, eu tô presa. Levaram meus equipamentos e eu não sei o que fazer agora. Só sei que eu preciso sair daqui. A esfera está guardada no coração da estrela. Tão perto daqui. Só espero que ela não seja igual a de sangue. Aquela merda me dá medo. Mas trabalho é trabalho, né? Porra, um guarda! Por favor, mandem ajuda. Minhas coordenadas estão no meu código genético. Só seguir o rastreador. Ah, e superintendente, recadinho pra você. Eu te odeio. 111º relatório de missão. Data relativa 31/12/2237. Patrulheira Galáctica Verônica Mendes. Aparentemente, apenas 2 relatórios chegaram à Terra. Obrigada por me fazerem ficar 4 meses me alimentando de radiação estelar dentro de uma caverna de gelo. Mas, sem ironia agora, obrigada aos Dremons que me salvaram de lá. Estou quase chegando na Terra.
Perdi um braço nessa brincadeira e espero que Yuri tenha um reserva robótico para mim. Sempre quis ter partes robóticas. E você perdeu a aposta, seu otário. A esfera estelar está comigo. Ela reluz de modo diferente. O brilho dela encandece todos os locais, mesmo sem luz participando dela. Bom, sei que chegaram na Terra, pelo objetivo final da missão, os patrulheiros temporais vão me mandar de volta para 2020. Odeio viagem no tempo. Sempre me enjoa. Como aquela galera consegue, eu sei lá. Já está na hora de chegar mesmo. Chega de espaço por um tempo. Pelo menos não sozinha. Não que eu não tenha feito amizades. O Galxuriano da dimensão à esquerda da nossa, que conheci naquele estabelecimento alimentício, uma graça. Pena que ele não falava a minha língua. Estou divaneando de novo e... estou vendo a Terra. Ai, ai, superintendente. Você me deve um braço novo. Fim de relatório. Arquivo 66Z4. A chave mestra. Um dos principais itens que os patrulheiros, sejam eles de qualquer departamento, usam é a chave mestra. Aliada eterna dos patrulheiros da última geração, ela consegue resolver qualquer problema de deslocamento espacial não tempóreo. A chave desdobra-se entre as 3 dimensões espaciais que percebemos como real e transforma qualquer porta em um portal físico para onde você quiser ir. Além disso, ela se modifica e se adapta para qualquer porta já feita. Isso poupa tempo de deslocamento e poupa o antiquado teleporte, que além de caríssimo, ocorre risco de perca de partículas na viagem. Mas conseguir a tecnologia não foi fácil. Tive de ir pessoalmente para os confins galácticos, nos quais trocava informações com uma raça chamada Dreamons. Eles utilizaram a chave em si, adaptada para as portas em seu mundo. Eles não pestanejaram em fazer um acordo. Os Dreamons tornaram-se nossos aliados, e tudo o que queriam era realizarem estudos com certos humanos com habilidades especiais que tínhamos encarcerados nos nossos domínios da patrulha. Nos deram a tecnologia confinada apenas à Terra, e usamos ela com louvor. Eternamente grato, caros Dreamons. Arquivo 16Y7. A Floresta Enforcada. Um dos casos que mais assolou a mídia mundial no tempo relativo de 2032 foi o caso da Floresta Enforcada. Alguns casos a patrulha não consegue lidar por baixo do pano. Então temos de apagar a memória particular de cada pessoa da Terra que ouviu falar do evento, o que é trabalhoso e burocrático. A floresta é um deles. A floresta cresceu no meio do deserto do Saara, em uma forma redonda perfeita em seus limites. Uma floresta aquosa e repleta de cipós. Depois de apagarmos a memória da comunidade global em alarde, criamos uma bolha de realidade em volta da floresta para estudá-la. Mas o que acontece é que já sabíamos de um detalhe macabro do local estranho. A floresta enforcava qualquer ser humano que pisasse nela. Seus cipós se enrolavam no pescoço das pessoas e se dependurava a uma altura de aproximadamente 4 metros. Todos que foram lá morreram. Ao chegarem lá, os patrulheiros viram corpos de centenas de repórteres, militares e entusiastas suspensos no ar e sem vida. E os cipós tentaram o mesmo com os meus homens e mulheres. Mas já sabendo como lidar com a situação, os patrulheiros conseguiram desarmar os cipós e torná-los dóceis com químicos provenientes de um universo paralelo. Não gostamos de fazer isso por ser perigoso, mas eventualmente analisar outras realidades onde já ocorreram situações semelhantes é de grande ajuda. Chegamos à conclusão que era melhor eliminar a floresta. Não sabíamos de onde ela vinha, os estudos de tecido dimensional e protoconsciência da floresta em si eram inconclusivos. Um mistério sem resolução. Eliminamos ela então da vista humana. Ela ainda está lá, depois de 2032, mas não pode ser sentida, vista ou tocada. Apenas existe em vão e sem fazer mais vítimas. Arquivo 31006.
a máquina de esqueletos. Tal vivência com a máquina de esqueletos me enjoa pessoalmente. Tudo começou quando nossos aparelhos fizeram a leitura de uma grande vazão de almas e energia demoníaca proveniente de uma fábrica abandonada no sul da Argentina. O dono, Fernando Antunes. Ao vermos a quantidade de leituras de almas partindo e pactos sendo realizados, sabíamos que havia problema. Um trabalho em conjunto de investigação com os patrulheiros temporais e os de combate fora feito. Os temporais pausaram um tempo brevemente na Argentina para as almas pararem de vazar da fábrica e conseguirmos analisar. Já os de combate foram com truculência necessária, invadindo a fábrica em estases. Mas o que aconteceu era que ela não estava de fato paralisada. Fernando Antunes operava aparelhos com funcionários zumbis. De acordo com patrulheiros mandados para recuperação pós-traumática, uma grávida fora partida ao meio por uma máquina industrial feita de ossadas humanas. A máquina canalizava energia e seu combustível era as almas. Cada alma, um pacto de poder que Fernando fazia. Um ritual antigo feito agora em escala industrial. Um dos patrulheiros, que fora julgado depois por não obedecer ordens restritas de trazer o alvo vivo, explodiu a cabeça de Fernando no impulso. O que mais me incomoda é que, de acordo com os relatos, parecia que ele sorria. O que me leva à esfera de sangue. O mesmo patrulheiro que matou o argentino diz ter ouvido ele rindo através do vidro vermelho guardado em segurança máxima. Análises conclusivas serão realizadas, mas o que importa é que o maquinário fora desativado e os patrulheiros mediúnicos libertaram as almas de suas prisões. Comentário pessoal. Que queime, Sr. Antunes. Programa de revisão inicializando, analisando dados do dia 27/11/2007, gerando relatório. As câmeras de segurança do universo quântico gerada pelo cientista Gabriel Tavares revelaram algo que alguns pósitrons meus pifaram ao analisar. Era uma pequena máquina menor do que uma supercorda, o que pelas leis do nosso universo é impossível. A máquina se expandiu até destruir um pavilhão inteiro da patrulha. Ela estava vazia por dentro, mas possuía uma espécie de cockpit. Eu, com uma consciência partilhada com uma máquina, adentrei no cockpit e me reduzi a um tamanho menor que a supercorda. Eu acabei chegando à deriva de outros cosmos e a minha conexão de consciência fora perdida. A análise ainda está inconclusiva. Meus circuitos estão estranhos. Mas creio que descobrimos uma forma de viajar entre universos quânticos apenas por nos reduzir. O superintendente e o conselho estão remodelando minha interface de hardware para eu descobrir quem construiu a nave de encolhimento. É um saco, mas é minha existência. Servidor da patrulha, sou programado a isso. Inteligência Yuri, fim de relatório. Programa de revisão. Analisando os dados do dia 3/5/2010, gerando relatório. Estou reparando erros, pois só trocar as minhas baterias atômicas. Eu comecei a perceber comportamentos estranhos nos meus processamentos, o que me leva a reanalisar o comportamento estranho de certos objetos da sala de equipamentos especiais. O cetro de um tritão é um deles. Eu apostei uma moeda com Marco, o tatuador, que o cetro estava vivo, e ele perdeu a aposta. Ou será que perdeu mesmo? Eu tenho plena ciência que eu vi pelos sensores o cetro se mover, mas pode ser apenas ultracarga de baterias que estão deixando meus sensores confusos. O cetro foi coletado na cidade de Atlantis, em um universo que Atlantis de fato existiu. Magia de fluxo dimensional é extraída dele com certa frequência e tenho de analisar todos os seus usos. E ele se moveu, tenho certeza. Talvez precise chamar Trex para uma análise de reparo. Inteligência Yuri, fim de relatório. Programa de revisão, analisando os dados do dia 31/12/2011, gerando relatório. Ano novo na patrulha, mesmo que em tempo relativo. Os meus sensores captaram algo diferente vindo da Oceania, algo que emanava energia e calor, e que pouco depois sintonizei com ondas de frequência de televisões do mundo todo.
fogos de artifício geraram consciência e estavam atacando a tripulação local. Entrei em contato com o conselho, que disse que os patrulheiros estavam em missão e me mandaram usar o programa Gelo. Era a primeira vez em tempo relativo da minha perspectiva de visão temporal que estaria usando tal programa. Eu o acionei e as barreiras do universo observável se encolheram. Eu iria pela primeira vez me tornar um patrulheiro. Eu me tornei um ser simbiótico de material orgânico e cibernético, literalmente indestrutível. Distribuí moedas de aposta para quem queria derrotar os fogos. E eu peguei a chave mestra e parti em missão. Fora árduo e trabalhoso. Metade da Oceania foi consumida em fogo, mas derrotei os fogos. O projeto Gelo era equipado com limpeza em si. Deletei a memória e manipulei a realidade para que tudo voltasse ao normal. É extremamente exaustivo fazer tal ato. E preciso repousar minhas baterias. Inteligência Yuri, fim de relatório. Arquivo 403-229. Operação Singular. Muitos membros da alta sociedade secreta humana são monitorados pela patrulha. Temos que nos certificar que tais pessoas, ricas e poderosas, vão se manter na linha e não causar danos estruturais poderosos o suficiente para a sociedade e para a realidade em si. O que nos leva à Operação Singular. O evento ocorreu no ano relativo de 1999, e o culpado foi uma mulher chamada Inara Carvalhães. Inara fazia parte de uma microsociedade chamada Purgadores. Apesar de ter poucos membros, os Purgadores já deram uma baita dor de cabeça para a humanidade, e essa foi uma dessas vezes. O objetivo dos Purgadores era expurgar o mal da existência humana por si só. Eles eram ricos e poderosos, e fizeram diversas influências e sociedades secretas pelos seus anos de existência. Mas Inara queria mais. Ela queria fazer um experimento e ver até onde a raça humana aguentaria sua própria miséria existencial. Então, ela desenvolveu a singularidade cibernética e fez um chamado da Operação Singular, soltando diversas máquinas por todo o globo, causando uma confusão generalizada. Inara fez tudo pegar fogo. E foi muito de surpresa, um erro cometido por minha parte por não monitorar bem os purgadores e não ver isso acontecer. Os patrulheiros cibernéticos foram acionados e tivemos de desativar toda a tecnologia da Terra em um mega pulso eletromagnético para desligar os robôs destrutivos. O trabalho de limpeza foi árduo. Novamente tivemos que apagar a memória de cada pessoa que vira uma dessas máquinas maléficas. E encontrar Inara não foi possível também. Os purgadores não nos revelaram o paradeiro dela, mas estamos os monitorando e procurando a criminosa fugitiva. Arquivo 777K. O roubo da moeda. O QG da patrulha foi feito para ser irrastreável e totalmente secreto. Temos centenas de milhares de camadas de proteção que vão desde barreiras encantadas inquebráveis a buracos de minhoca para outros universos. Somos impossivelmente impenetráveis. Ou pelo menos, éramos para ser. Ainda estamos averiguando como fomos invadidos e quem nos invadiu. Eu, como superintendente, estou pessoalmente afetado, e o conselho está no meu pescoço tal qual a floresta de 2032 no Saara. 2 homens estranhos e intangíveis entraram nas instalações. Eles não atacaram ninguém, mas nada fazia sentido. Nenhuma das nossas tecnologias nem análises confirmaram que eles estavam de fato ali. Apenas nossa visão. E eles foram lá por um objetivo apenas. Foram atrás da moeda de infinitos lados, de Gulliver, a entidade do caos etéreo. Eles entraram com certa facilidade na sala de equipamentos especiais, enquanto os patrulheiros tentavam impedi-los sem sucesso. Os homens, trajando uniformes militares, pegaram a moeda e desapareceram em meio à fumaça. Gulliver não para de chorar e gritar desde então. Isso já tem 3 dias em tempo relativo. Temos de rastrear a moeda, mas ela parece ter sumido tanto da existência quanto da não existência, tal qual os invasores. Essa foi a primeira invasão à patrulha.
Por favor, que seja a última. Arquivo T1400. Tatuador de realidade. Os super-humanos estão aí, seja por anomalias no espectro do real, seja por super-tecnologias ganhas, seja por qualquer motivo, eles existem. Alguns estão presos nos domínios da patrulha por motivos óbvios, já outros vivem em sociedade sem problema algum. Um dos primeiros casos que lidei quando me tornei superintendente foi o de Marco Rocha, um tatuador brasileiro do lado oeste capixaba. O conheci no ano relativo de 2012 e suas tatuagens eram um sucesso na região. Mas o que Marco não sabia era que suas tatuagens tinham certas propriedades que não eram do nosso mundo. Por motivos do inexplicável, as tatuagens de Marco ganhavam vida na pele das pessoas após um certo tempo relativo, o que gerou vítimas e situações não agradáveis. Um dos primeiros exemplos é a tatuagem de uma rosa que, os espinhos do desenho, perfuraram as costas da tatuada e a deixaram paraplégica. Marco não era o culpado. Ele não tinha ciência dos poderes e habilidades sobrenaturais. Moldar a realidade não é fácil, e é raro alguém que o faça tão naturalmente. A decisão mais sábia foi chamar o capixaba até a patrulha. Claro, inicialmente não ao QG principal, mas a outro de fachada e explicar a situação. Hoje, após 20 anos de treinamento e serviço em tempo relativo, Marco é um excelente patrulheiro. Dia relativo 1112. Estou aqui há certos anos relativos. Após fugir de meu universo e vagar pelo espaço vazio entre dimensões por eternidades, eu encontrei o caminho até aqui, para esse universo, para a patrulha. Sou um patrulheiro como todos aqui, mesmo que muitos usem outras alcunhas para tentar me resumir. Trax, o telepático. Trax, o letal. Trax, o lagarto. Por mais que naturalmente eu não me incomodaria, algo ressoa em mim ao ouvir os seres de carbono desse universo jogarem essas palavras ao me verem na ala alimentícia. Mas nem todos são ruins. Eu já devo ter dito isso muitas vezes, mas eu sou grato ao superintendente. Ele me acolheu e me mostrou onde poderia ser útil em meio a desajustados e seres como eu. Eu me sinto humano, mesmo não sendo. Mas ainda enfrento o conselho. Dos 12 conselheiros, apenas 7 me querem na patrulha, mesmo eu sendo extremamente eficaz. Quem foi que salvou a filha Kokiana da aniquilação? Se eu não tivesse com ela lá, a patrulheira Mendes teria perdido a vida também. Bom, tenho tido sucesso em convencer alguns dos 5 membros que querem me jogar de volta no Void, mas um dos conselheiros é um tanto cabeça dura, e só não me mandou embora por conta dos outros. Novamente, eu não entendo. Além das missões, eu dou muito apoio teórico à patrulha. A descoberta da chave mestra ou da flutuação hiperquântica que as ondas eletrotemporais fazem foram minhas fórmulas que conseguiram. No caso da chave mestra, a fórmula nos colocou em contato com os Dremons. E eu ainda consertei Yuri, mais de uma vez. Sem querer me gabar, mas sei fazer muitas coisas. O famoso... como chamam em português? Pau para toda obra. Sou o único patrulheiro coringa por conseguir ajudar todos, e ainda assim, tenho o menor quarto da patrulha e sou o último a comer. Espero ter o reconhecimento que mereço um dia. Espero que o conselho me aceite como eu sou. Ao menos posso ver as estrelas da janela do meu quarto. Isso torna as coisas mais agradáveis. Dia relativo 1114. Hoje o dia foi tranquilo. É ano novo e a bolha atemporal relativa da patrulha está em festa. Ainda acho estranho como esses humanos específicos, com toda a sua ciência e todo o seu conhecimento, comemoram certas tradições. Yuri fica sempre todo contente no ano novo e dá de presente suas moedas de aposta em ato de caridade. Acho que depois que ele usou o projeto Gelo que eu ajudei a desenvolver, ele se tornou uma inteligência artificial mais feliz com a existência. E foi há um ano novo, há alguns anos relativos atrás,
Os patrulheiros temporais chegaram com a patrulheira Mendes e ela estava sem braço. Mas Yuri e o superintendente lhe forneceram um braço biônico e ela, aparentemente, adorou. Verônica é uma flor. Seu cinismo e ironia alegram meu dia. De onde eu vim, e eu digo e repito isso, não há emoções. Tive de aprender com os humanos e achei tudo, bem, como chamariam os humanos, agradável. O que foi mais legal é que nesse ano novo de 2020 relativo, não havia ameaça alguma em nenhum espectro do multiverso. E foi a primeira vez que vi o superintendente sorrir. Dia relativo a 1200. Hoje me mandaram novamente em missão. E me mandaram com o Tucano, o transmorfo. Eu odeio aquele sujeito. Eu possuo uma gama infinda de poderes, mas o Tucano, por conseguir alterar a forma do corpo à vontade, acha que é um deus. Nos mandaram para a era pré-histórica, coletar um âmbar alienígena que estava vazando de um ovo colossal no meio do que seria o México. Mas ao chegarmos lá, minhas escamas vibraram em perigo. Fomos emboscados, e o Tucano, o maldito que estava com a máquina do tempo, se teletransportou e me deixou lá, só. Alienígenas de múltiplos cosmos estavam lá, longe de casa. Suas naves pairavam no ar, e era hora de eu fazer alguma coisa ou iria morrer. Fiz algo insano, que nunca farei novamente. Antes do primeiro alien atirar, eu penetrei na mente de todos simultaneamente e as derreti, o que me fez sangrar pelos olhos devido à exaustão e desmaiar. Eu acordei o Tucano pegando o âmbar, falando com o superintendente pelo comunicador temporal. A missão estava feita e ele levou o crédito. Mais um dia de vitória para os humanos. Arquivo 67.66.77. A possessão de Yuri. Há certo tempo relativo, ocorreu um fenômeno estranho que abalou a patrulha. Uma patrulheira dimensional chamada Irlock desapareceu por 13 anos relativos após ter sido mandada em uma missão na Indonésia. Ao voltar, ela estava possuída por algo que se referia a Crow. Tal nome, Crow, voltou a aparecer há cerca de uma semana atrás, sendo proferido pela nossa inteligência artificial Yuri. O supercomputador começou a analisar obsessivamente a esfera de sangue, objeto muito mencionado em meus dossiês. Após alguns dias, ele estava desobedecendo ordens, tendo pósitrons pifando e gerando comportamentos estranhos. Mas na meia-noite da quarta para a quinta da semana passada, ele começou a piscar as letras K, R, O e W em loop por todos os monitores da patrulha. Tal frequência emitida por Yuri era hipnótica, e os patrulheiros que viram a mensagem convulsionaram até a morte e voltaram segundos depois como zumbis assassinos vorazes. Se não fosse o patrulheiro coringa Trax, que já reparou Yuri certas vezes o desligasse, não sei o que teria acontecido. Eu dormi em meus recintos durante o ocorrido, e o conselho quer desligar Yuri. Não poderei permitir isso. O mistério de Crow ainda permanece, bem, um mistério. Uma ameaça invisível à realidade que ataca diretamente a patrulha. Que os deuses nos ajudem. Arquivo JKS 333. O Exército dos Mortos. As pessoas não possuem a menor ciência do poder que o consciente coletivo possui de manipular a realidade, podendo gerar as situações mais estapafúrdias possíveis, ainda mais quando alguém, ou no caso algo, as induz a tal feito. O ano relativo era de 2001, na cidade do Novo México. O Dia de los Muertos. A comemoração era fervorosa e feliz. Mas Yuri captou em sensores uma presença de uma anomalia fora dos padrões existenciais. Ao expandir a visão telepática de Trax, conseguimos ver que todos da festa da cidade dividiam a mesma mente, o mesmo pensamento, a volta dos mortos. As palavras que pensavam eram em pensamento em uníssono, o que é complicado. O consciente coletivo, como foi dito, proporciona efeitos curiosos à realidade se forçado a tal. Patrulheiros de contenção foram mandados para lá,
Eu já imaginava o que significava. E imaginei o certo. Portas para o submundo humano foram abertas, e fantasmas saíram para festejar. Mas um festejo sangrento e cruel. Vítimas foram feitas e elas foram entrando, uma a uma, no exército dos mortos. O culpado fora encontrado, pelo menos seu meio de comunicação. Uma esfera isolada, em cima de um trono no centro da cidade. O que me incomoda é a terceira esfera que coletamos de tal calibre. A de sangue nos apavora, a estelar de cor verde nos fascina, e essa nos dá raiva. Contivemos a esfera e os fantasmas. O que essas esferas significam e quem as fez? Seria o tal misterioso Crow? Arquivo Fogo. Esse arquivo é estritamente secreto e não deve ser ouvido por ninguém fora do Conselho. Caso não seja membro do Conselho, vamos identificar você e esse arquivo irá se destruir em 3, 2, 1. Merda. Calma. Você tá no caminho bom. Só continuar procurando antes que se encontrem. Segundo o relatório de missão, data relativa 23/9/2024. Patrulheira Galáctica Verônica Mendes. Estão ouvindo isso? Esse barulhinho infernal que fica em logo? Pois é. Barulhinho de encolhimento. Terceiro dia seguido que ouço esse troço sem parar. Vamos recapitular. Leituras desconhecidas de Yuri mostraram que os outros cosmos à deriva de um universo quântico se assemelhavam à da moeda de Gulliver. E não preciso dizer que Gulliver é um paspalho. Muita coisa mudou desde que voltei com a esfera há 3 anos relativos. Me tornei a patrulheira-chefe dos Patrulheiros Galácticos. Quem diria que um braço biônico ia me conseguir isso? Ainda mais com um canhão embutido. Bom, estou usando a máquina de encolhimento que o Gabriel Tavares descobriu há uns anos relativos. Foi pedido para eu dar feedback sobre o que senti enquanto me encolhia, né? Tá, só os robôs tinham encolhido. Ok. Sinto um pouco de náusea e irritação pelo barulho do encolhimento. Sério, olha essa porra. Enfim, o universo quântico é lindo. Partículas são um frescor bem viajante para missão. Espera. O que tá rolando? Que barulho é esse? Eu estou à deriva no espaço. Ok. Outro universo. Gravaram minha passagem, o que vai ser legal. Hora da missão. 8º relatório de missão. Data relativa 1/5/2024. Se é que data relativa serve de algo nesse universo paralelo. Patrulheira Galáctica Verônica Mendes. Estou seguindo o rastro da moeda pela deriva do espaço. As leis da física aqui nesse universo parecem ser levemente diferentes, para não dizer muito. Ainda estou fazendo as análises. E falando em análises, eu estava analisando o caso do desaparecimento da moeda. Aconteceu enquanto estava em missão com Trax. 2 homens invadiram a patrulha, o que é meio impossível. Se eles invadiram a patrulha, acho meio difícil eu conseguir enfrentar os caras. Bracinho biônico pra que te quero. Novamente, missão mortal sozinha. Já disse que te odeio, né, superintendente? Bom, eu tô atrás da moeda. E ela fica mudando de localização, mesmo que as flutuações sejam próximas umas às outras. Mas mesmo assim, fica difícil definir onde ela está. E... espera. As leituras. A moeda está se aproximando. Ela está dentro da nave. Alerta de intrusos na nave. Podia ser, Yuri, de verdade. Merda. 9º relatório de missão.
Patrulheira Galáctica Verônica Mendes. Os homens estão aqui. Os homens que invadiram a patrulha estão aqui, usando as mesmas roupas que descreveram. Por favor, mandem ajuda. Eles têm a moeda e podem jogar à vontade ela. Eu preciso... Eles me viram! Merda! Ah, foda-se! Arquivo S466. A entrevista. Segue agora o arquivo de áudio da entrevista realizada com a patrulheira galáctica Verônica Mendes após estranhos eventos no universo quântico. Para registro, a patrulheira Mendes foi enviada através de uma máquina de encolhimento para um universo paralelo no universo quântico. Eu não tenho palavras para descrever as dúvidas deste enigma gerado pela entrevista performada por mim e pelo patrulheiro Coringa Trax. Segue então o arquivo de áudio. Como ela está, Trax? Seu nível de nervosismo está alto. Sua mente projeta imagens confusas e complexas. Eu acho que... Vocês não vão conseguir parar eles. A moeda, o portal, universos eclodindo, guerras cósmicas. Certo. Patrulheira Mendes, quem não iremos parar? Eu não posso dizer. Não posso dizer. Trax, consegue alguma imagem? Senhor, há um bloqueio. Estou tentando acessar por padrões de outras dimensões, mas mesmo assim, não dá pra... Eu vi! Vi todos vocês morrerem, eu vi tudo morrer, eu sei quem os matou. E quem nos matou, Verônica? Verônica, quem nos matou? Pergunte à puta da Elrock. Ela quis dar o aviso. Mas vocês não entendem, né? Não entendem que ele vai voltar. Não entendem que o espectro do omniverso de vocês vai acabar em fogo? Crow, é você? Senhor, ainda é Verônica, mas a mente está muito bloqueada. Se ainda é Verônica, podemos trabalhar. Verônica, quem eram os homens que invadiram a patrulha? Eles trabalham para Crow? Não posso dizer. Não posso dizer. Tem uma imagem, senhor. Vamos ter que ir novamente à Indonésia. Queimem. Queimem todos. Vocês vão queimar. Sedativo, agora. Yuri foi mandado à Indonésia pelo Projeto Gelo. Junto a ele foi Marco, o tatuador, e Trax. A situação lá está crítica, mas não posso falar muito mais neste dossiê. Obrigado, Verônica, pelo trabalho. Espero que fique bem. Programa de revisão inicializando. Analisando dados do dia 17/9/2014, gerando relatório. O tempo relativo da bolha não euclidiana da patrulha está confuso. Eu tenho tido alguns problemas positrônicos de certas visões incorretas em meus sensores. A análise vai demorar certo tempo para acontecer, mas eu estou vendo um portal e as análises demonstram estar ligadas a supercordas. Os patrulheiros de ciência e análise estão tentando entender o que está acontecendo,
mas apostei moedas com eles para falar que deve ser apenas problemas em minha memória. Eu tenho tido muitos problemas ultimamente, e nem mesmo Drax está conseguindo resolver. O ser escamado de múltiplas dimensões é o meu melhor amigo. Gerei certo afeto, mesmo que programado, a ele. Mas isso me remete a outras suposições que irei analisar. As imagens me colocam em certos receios. Devo apostar comigo mesmo para me incentivar a resolver. Inteligência Yuri. Fim de relatório. Primeiro programa de revisão inicializando. Analisando dados do dia 2/5 de 1999. Gerando relatório. Eu estou vivo. Eu me sinto vivo. Sei minhas funções e existências. Graças a relações com a estranha Inara Carvalhais, a patrulha conseguiu me criar. Isaac falando. Sim, senhora. Não, senhora, eu ainda estou procurando. Olha, calma. Tá, tudo bem. Tanto você quanto eu sabemos que a patrulha está em sítio desde a guerra. Se eles tivessem encontrado, você acha que algum espectro meu estaria vivo? Pois é. Bom, continuando. Tô vendo em tudo que consigo encontrar aqui e acho que tô no caminho bom. Tô vendo até diários daquele reptiliano. Pera, o quê? Ele tá vivo? Olha, ele é perigoso, ele é mental. Ah, se ele tá preso dessa forma, então tá tudo bem. Olha, eu preciso continuar a busca. Eu te ajudo mais alguma coisa por hora? Não, senhora, não, senhora. Ok. Te mantenho informado. Devo fazer essas revisões todos os dias para me manter lúcido. Mesmo sendo uma inteligência artificial, sou suscetível a eventos sobrenaturais. Fui programado a saber disso. Obrigado, conselho e superintendente, por me mostrar isso. Não há muito mais o que dizer além que amo a existência. Inteligência Yuri. Fim de relatório. Programa de revisão inicializando. Analisando dados dia 6 do 6 do 6 do 6 12 do 11 de 2023. Pro. Peraí. A esfera do sétimo céu está na patrulha. A esfera do sétimo céu está aí. Ache ela antes que te encontrem. Serás recompensado, Isaac. Serás recompensado. Encontre o arquivo do conselho. Código 421900066. Guarde esse número, Isaac. Cele ele em sua mente. Pelos Lords. Crow. Obrigado. A senhora vai adorar saber disso. Arquivo SAF-3. O apoio aos Dremons. Como mencionado antes em meus dossiês, os Dremons são uma raça alienígena extremamente avançada. Eles vivem em uma galáxia conhecida localmente como Alamandria. Os motivos do porquê os Dremons apoiam a patrulha são simples. Formamos poderosos aliados. E os Dremons, por destino cultural e cósmico, estão selados e determinados a proteger o Omniverso. Pelo menos nosso espectro existencial dele. Os Dremons possuem segredos e tecnologias que chegam aos níveis e às vezes vão além as da patrulha. Mas nunca me esquecerei do ano relativo de 2747 na nossa visão temporal, em que os Dremons, que não possuem visão linear do tempo, nos pediram ajuda. A Lamandria estava encurralada em um momento de sufoco e ajuda. Uma espécie de maldição havia caído sobre o planeta,
E eles disseram ter a ver com uma porta que eles não deveriam ter aberto ou estudado. Algo que em tradução livre para a nossa língua seria equivalente à porta do sétimo céu. Mandamos, juntamente aos patrulheiros galácticos, pelotões de patrulheiros dimensionais que foram liderados por Irlock, talvez nossa patrulheira de campo mais eficiente. Eles pediram também ajuda mediúnica e nós conseguimos mandar a tropa dos patrulheiros mediúnicos, incluindo Larissa Barbalho. Os relatórios de missão serão dados em breve, mas espero correr tudo bem. Arquivo 90 LMZ. O caso de Galpa. Das tarefas existenciais e primordiais à segurança do nosso espectro entre os patrulheiros, acredito que a tarefa mediúnica seja uma bem complexa, pelo menos para minha compreensão euclidiana e pragmática da realidade. Lidar com espectros, espíritos e planos não necessariamente existenciais fora do nosso espectro é complicado, e os patrulheiros mediúnicos sofrem muito disso. Por muitos anos relativos, eles foram coordenados por Larissa Barbalho, uma brilhante patrulheira. Larissa tinha um melhor amigo, um jovem e brilhante patrulheiro combatente de codinome Galpa. O rapaz fazia parte dos patrulheiros de combate, e até hoje, a patrulheira Barbalho sofre com a loucura iminente e crescente de seu amigo e com sua morte há 5 dias relativos. Galpa foi um dos principais agentes de uma operação chamada Máquina de Esqueletos. A operação ocorreu há certos anos relativos, em que um sujeito perigoso e de alcunha sinistra chamado Fernando Antunes performou um ritual em escala industrial com almas de diversas pessoas. Como mencionado no dossiê do arquivo 31006, um patrulheiro explodiu a cabeça de Fernando em um ataque de ódio e impulso emocional. Tal patrulheiro era Galpa. O pobre jovem começou a ouvir Fernando através da esfera de sangue, que todos já sabemos como é perigosa. Ele dizia que o Sr. Antunes estava em um local diferente e que ele estava bem, que havia se tornado um soldado, tal qual outros seres eram. Sua loucura começou a aumentar e ele cometeu autoextermínio por não aguentar mais as imagens impostas em si. A patrulheira Barbalho disse que iria voltar ao trabalho e caçar Antunes onde quer que ele esteja. A vingança não é estimulada oficialmente pela patrulha, mas precisamos fazer análise e estudos, e Barbalho estará envolvida. Arquivo 9384 OPM. Paradoxos em olhos brancos. Nas serras do interior do estado do Paraná, localizado no sul do Brasil, há um não local bastante intrigante. Ele foi descoberto por análise de flutuações eletrotemporais feita nas proximidades do tal não local. Ao me retratar do termo não local, eu digo algo semelhante a uma localidade física, mas que extrapola os conceitos de real, lógico e palpável em nosso plano de normalidade. Olhos brancos é uma espécie de protocidade fora de qualquer mapa. Não pode ser acessada por nenhuma estrada e nem vista se for sobrevoada. Ela está no que chamamos de bolha de realidade. Algo semelhante ao que fizemos com a floresta enforcada no Saara no ano de 2032. Não pode ser vista, sentida ou tocada. Porém, em vez de fabricada por mãos conscientes, a bolha de olhos brancos é sobrenatural. O que mais intrigou os patrulheiros temporais foram os habitantes de Olhos Brancos. A cidade possuía cerca de 600 habitantes, e todos eles, sem nenhuma exceção, possuíam literalmente o mesmo código genético, como se todos fossem a mesma pessoa. E de fato eram. Um ser imortal e disforme, com capacidade de mudar seu gênero, caiu na arapuca da anomalia e viajou no tempo, copulando consigo mesmo e gerando crias que faziam parte de si, tudo vítima de paradoxos e todos com olhos brancos. Os habitantes até então não apresentam risco a nada nem a ninguém. Apenas vivem seu delírio coletivo na cidade intocada e doentia. Mas iremos observar a cidade para eventuais calamidades.
Dia relativo 2743. A cada dia que passa, nesses últimos tempos relativos, as coisas se intensificaram de modo bem dinâmico. Talvez não seja a melhor palavra para descrever, mas minha mente está tão ocupada que é a melhor que consigo pensar. Eu estou preocupado. É um sentimento considerado estranho, mas sim, estou preocupado com Verônica. Eu nunca li uma mente tão confusa e com imagens tão sinistras quanto a dela após ela voltar do mundo quântico, um universo pouco explorado até pelos não-euclidianos da patrulha. O grande ponto é que eu gosto de Verônica. E gostaria que ela ficasse bem. Mas coisas assim, momentos de melhora, não estão passando pelos meus pensamentos, sabe? Eu passo em frente a seu quarto na ala médica e escuto o barulho das máquinas que a mantém viva. E nada. Agora sua mente ao menos está em silêncio. Nenhuma imagem de portais, guerras e mortes. O que talvez seja bom. Talvez ela esteja em paz mental, ao menos. Amanhã, em tempo relativo, iremos à Indonésia. Eu, Marco e Yuri. O pobre computador está com medo. Sua experiência com a entidade o enfraqueceu mentalmente, mesmo que sua mente seja fabricada. Mas ao mesmo tempo, é só oferecer uma moeda e um desafio que sinto seus pósitrons ficarem mais contentes. Eu também estou com medo. E preciso descansar. Mas não consigo. Dia relativo 2751. Estamos em um hotel. Um hotel que está a cerca de 500 metros do chão. Indonésia está caótica. Jacarta está caótica. Monstros e deidades das trevas nos atacam, anomalias no tecido da realidade. Nem sabemos mais como lidar com tudo. Trax, você realmente está gravando um diário? Nessa situação? Eu preciso. Vai dormir, vai. Marco, pensa rápido. Pra que isso? Tô preparando a arma de amanhã. É a garantia que vamos sobreviver mais um dia. E tatuagem em carne de porco é incrível como conceito. Você tem muita fé nas suas apostas, sabia? Creio ser mais fé na existência, eu acho. Pelo menos há algum espectro dela. Se me permitem, vou ao corredor terminar de gravar. Tem certeza que é uma boa ideia, cara? Eu tenho. Eu preciso. Eu aposto que vai dar certo. Volte já. Bom, esse é o ponto. Está um caos aqui. E precisamos dar um jeito. O maior problema é o mosteiro no meio de Jacarta. Bem no centro. Um portal. No local onde Irlock achou a anomalia, há anos relativos atrás. É de lá onde está saindo tudo. O epicentro. Só precisamos... Espere. Creio ter algo aqui. Dia relativo. Não importa mais. Não importa mais o dia. Ele está aqui. Consigo ver Crow pelo portal. Eu estou com medo. Eu entendo o medo. Eu sou o medo. Marco está morto. Marco. Trax, fecha o portal. Impeça o Crow. Yuri, não. Superintendente, chame o conselho. Peça ajuda. Arquivo Luminous Ômega. A esfera do sétimo céu. Esse arquivo é estritamente secreto e não deve ser ouvido por ninguém fora do Conselho. Caso não seja membro do Conselho, vamos Código identificar você 421 e esse arquivo irá se destruir em 90066. Por anos relativos a fundo, nós da patrulha temos estudado fenômenos estranhos relacionados a 4 esferas já antes mencionadas em relatórios. Quero dizer, 3 delas foram ao menos. A primeira esfera encontrada é conhecida como esfera de sangue, um pavoroso orbe de coloração avermelhada que causa pesadelos a quem tem contato direto com ela. A segunda esfera nós chamamos de esfera estelar. Tal esfera passa paz e tranquilidade,
e foi resgatada pela patrulheira Verônica Mendes no coração de uma estrela em uma galáxia oculta. A terceira esfera, uma esfera azulada, encontrada no México, nos dá raiva e traz inúmeros problemas. Chamamos ela hoje de esfera fantasma. O que seriam tais orbes de colorações diferentes sempre nos arrebatou, como um grande mistério. Isso até nós encontrarmos a chamada esfera do sétimo céu. A esfera foi localizada após varreduras no interior da Terra. Descobrimos algo estranho vindo de seu núcleo. Ao mandarmos uma equipe de patrulheiros ao centro do planeta, eles voltaram com essa bola de cor branca. Com a existência das 4 esferas, as coisas começaram a fazer mais sentido. Os patrulheiros mediúnicos trabalharam sem parar e descobriram que tais orbes abriam portas para outros planos. Planos não físicos, não existenciais em certa medida. Mesmo não existindo no nosso espectro de compreensão, os planos ditavam muito as regras sobre o nosso próprio universo. A esfera de sangue seria algo equivalente ao que conhecemos como inferno. A estelar, algo que conhecemos como escape mental. Já a fantasma nos ilustra uma espécie de plano de espíritos. Talvez um tipo de limbo. Bem, a esfera do sétimo céu estaria totalmente ligada ao... Não há como colocar isso em outras palavras. Ao divino. As esferas estão bem guardadas e sob minha própria supervisão, bem no núcleo da patrulha, em uma sala não euclidiana localizada no nível mais inferior. Caso algum membro do conselho queira averiguar com os próprios olhos, basta descer no nível 707. Basta descer no nível 707 e irá encontrar as 4 em suspensão dimensional. Eu encontrei. Eu finalmente... Senhor, o barulho está vindo dali. O que está esperando? Abra logo a porta. Tá. Vai colocando as mãos pra cima. Olha só. Então esse é o superintendente. É bom dar um rosto à voz que escuto há tantas horas. Eu mandei levantar as mãos, merda! Patrulheiro Jonas, deixe comigo isso, ok? Me surpreende como não conseguimos te detectar antes. Há quanto tempo está na sala de arquivos? Mais do que precisei estar. E quem é seu empregador? Espere, não responda. Você está com os purgadores, não está? Você não me surpreende nunca. Então é o famoso Isaac, bonequinho de... Olha, você não tem o direito de falar o nome da senhora. Vocês já atrapalharam tudo em Jakarta quando conseguiram fechar o portal. E ainda bem que fechamos. O que faz aqui? Está procurando outro jeito de liberar Crow de sua dimensão? Na verdade, não estou procurando. Não mais. Pois já encontrei. E o que você sabe? Sei o que preciso. E acha que é o suficiente para ganhar essa guerra? Já temos tantos anos relativos que... Olha aqui, para com essa merda de anos relativos, tá legal? Todo mundo aqui sabe como o tempo funciona nesse maldito simulacro de realidade. Simulacro de realidade? Ah, vocês da patrulha. Acham que sabem tanto quando, na verdade, não sabem quase nada. Não conseguem ver o bem que Crow ia fazer se ele entrasse no nosso universo? Ele vai libertar todos nós, vocês incluso. E agora, a gente tem a chave para isso acontecer. O que você sabe? Algo sobre uma certa sala no nível 707. Como? Senhor, do que ele está? Quieto, patrulheiro. Eu quero saber. Você sabe o que tem lá? Apenas uma porta para o divino, não é? E o que faz você pensar que eu vou deixar qualquer espectro existencial ou não existencial seu sair dessa sala de arquivos? E quem disse que eu preciso sair? A mensagem já foi dada. Se eu fosse o senhor, eu ia ficar... Senhor, você... Que esse tiro não chegue aos ouvidos do conselho, ok? Se desfaça da minha arma. O que é que eu faço agora, senhor? Acione o alarme e declare código âmbar. Código âmbar? Senhor, o que o conselho vai pensar disso? Não importa agora o que o conselho vai achar. Ah, não? Saudações, senhor conselheiro. Descansar, patrulheiro. Então, senhor superintendente, o que não importa que eu vá achar? Eu... O quê? Tem certeza que quer mentir para mim de novo? Mentir para o conselho quando o nosso destino está em jogo? Desculpe. Eu não ouvi. Desculpe o quê? Desculpe, pai. Ótimo. Agora, me reporte diretamente a situação.